Jogos Mortais é uma franquia que hoje em dia é muito conhecida pelas suas armadilhas engenhosas e extremamente violentas. Mas esse não é o principal motivo que faz o primeiro filme ser tão foda. Na minha opinião, e eu acredito que da maioria, o que faz o filme ser muito bom é o seu roteiro intrigante e muito inteligente. E é importante deixar claro, na época em que os Jogos Mortais foi lançado, não tínhamos uma franquia de terror no auge. Isso porque Pânico, que fez muito sucesso, já estava em baixa. Teve o seu capítulo 3, que talvez seja o pior da franquia, no ano de 2000, ou seja, 4 anos antes, e só voltou para o quarto filme em 2011. Então o sucesso de Jogos Mortais ajudou a própria indústria de filmes de terror. O primeiro foi lançado em 2004 e veio diretamente das mentes criativas de James Wan, muito conhecido pelo universo Invocação do Mal, e Leigh Whannell, que é um roteirista que inclusive roteirizou Sobrenatural, um filme dirigido pelo seu parça James Wan. A coisa mais interessante do roteiro do Leigh Whannell é a forma com que a todo momento a gente fica imerso na história. Eu gosto de separar o filme em 3 linhas narrativas. Os 2 caras presos no banheiro, um deles sendo interpretado pelo próprio roteirista inclusive, a investigação da polícia sobre os casos de pessoas sendo testadas em jogos sádicos, e a família do doutor que tá preso no banheiro sendo feita de refém por esse cara aí. Eu sei que essa parte da família sequestrada meio que se liga aos 2 presos no banheiro, mas eu curto separar assim. E o maior êxito da obra é a forma com que essas linhas narrativas se ligam sem parecer forçado. Tudo bem, algumas coisas são um pouco forçadas, como o veneno do sequestrador tendo hora marcada para agir, e o próprio sequestrador. O cara era uma pessoa relativamente comum e decide sequestrar uma família e matar. É que ele não consegue, mas ele ia matar, ao invés de simplesmente procurar uma ajuda médica. Mas, na maior parte do tempo, esses enredos se entrelaçam perfeitamente. A forma e o momento em que os flashbacks são usados no filme é perfeito. Tudo o que precisamos saber ao assistir o filme é revelado de forma lenta, mas muito eficaz. Um dos momentos mais legais é quando o Dr. Gordon descobre que o Adam fotografava ele escondido. Dr. Gordon e Adam são os 2 que estavam presos no banheiro. É a esposa do Gordon quem revela isso e pede pra ele não confiar no Adam. E naquele ponto do filme, o Adam é a pessoa que você mais se identifica e enxerga como protagonista, pois o filme faz uma coisa genial: conduzir o espectador a desconfiar do Dr. Gordon. Por ele ser um médico, é bem capaz que ele consiga fazer esses procedimentos de colocar uma chave dentro de um corpo de uma pessoa. É completamente viável. Isso gera um sentimento em quem assiste de detetive, porque você começa a desconfiar de todos os personagens do filme. Qualquer um pode ser o Jigsaw. A investigação policial também não fica atrás em qualidade não. São nessas partes que vemos algumas armadilhas do assassino, como aquela do arame farpado, que é horrível, e a mais clássica da franquia, o urso invertido. Descobrimos inclusive o propósito do assassino: fazer as pessoas testadas valorizarem suas vidas. Verdade que é um jeito meio extremo que o cara faz isso, mas é bem mais intrigante acompanhar um personagem que tem uma mensagem a ser transmitida. E o Jigsaw funciona justamente por isso. Ele realmente acha que tá salvando as pessoas com essa ideia dele. Pra mim, o melhor tipo de vilão é o que te faz analisar friamente o ponto dele. E o John Kramer, que é o Jigsaw, me causa justamente isso. A fotografia se destaca bastante na parte policial, principalmente com aqueles vários tons de verde que deixam tudo mais sinistro e cria uma sensação quase neo-noir. Inclusive essa tonalidade de verde se tornou bem característica no color grading da franquia. O James Wan é um diretor muito consolidado hoje em dia e o cara faz milagre aqui com o baixo orçamento que esse filme teve. Em nenhum momento parece algo mal feito, inacabado. Até a cena da perseguição, que foi gravada em um estacionamento, funciona perfeitamente. E uma marca muito conhecida de Jogos Mortais é aquela câmera desgovernada, especialmente nas cenas de torturas. E é um negócio que eu nunca gostei, mas nesse primeiro filme o James Wan utiliza esse artifício poucas vezes, só quando é realmente necessário, o que mostra ainda mais a grande direção dele aqui. E logicamente o grande plot twist, e ele é muito foda. Acho que ninguém esperava que aquele corpo jogado no meio do banheiro era o Jigsaw. E a música que toca na hora é muito especial e já virou um clássico no gênero de terror. O ângulo que a câmera tá na hora da revelação é sensacional. O Adam na frente da câmera, incrédulo com a fita que ele acabou de ouvir, e o John Kramer levantando lentamente atrás. E logo depois falando o bordão clássico:
game over. O que faz esse filme funcionar tão bem até hoje é essa simplicidade dele. Infelizmente as sequências não seguiram isso, focando em armadilhas extremamente complexas e em reviravoltas muito forçadas, total oposto do capítulo que iniciou tudo. O 2 eu ainda acho um filme que acerta mais do que erra, mas com certeza não é do mesmo nível do primeiro. E outra coisa, o estilo original de Jogos Mortais também ajuda a obra a ser tão amada até hoje. E eu nem citei as atuações, né, que são bem boas e conseguem segurar o enredo até o final. No fim das contas, Jogos Mortais é um dos poucos filmes de terror que uma pessoa que não gosta desse gênero consegue assistir tranquilamente e gostar muito do que viu. Tensão a todo momento e uma vontade de encaixar as peças do quebra-cabeça junto com os personagens. Simplesmente perfeito. Mas é isso, valeu.